Eu tive minhas primeiras reuniões como programador, empreendedor e freelancer e eu já percebi como essa vida é muito, mas muito diferente de um programador CLT. Sinceramente, tá sendo muito, mas muito difícil, mas tá sendo bem gratificante, uma experiência bem legal. Eu percebi que eu realmente não conhecia esse mundo. E isso, sério, tá explodindo muito minha cabeça. Porque faz um mês e pouco que eu larguei a minha carreira CLT como dev ganhando 18 mil reais de salário. Então se você, assim como eu, foi a vida inteira um dev comum trabalhando para outras empresas, esse vídeo vai te mostrar um mundo totalmente novo. Hoje eu vou te contar então as reuniões que eu tive em 3 categorias diferentes: empreendimentos, freelances de sistemas gigantes e freelances pequenos. Eu vou te contar o que eu aprendi com esses mercados, quanto dinheiro dá, se vale a pena e qual a minha visão, sendo que eu já trabalhei 7 anos na carreira como CLT e com bons salários. A primeira reunião que eu vou falar sobre é uma que eu fui essa última semana aí. Ela foi presencial aqui em São Paulo e foi com uma empresa de nível global, assim, sinceramente, uma empresa assim de uma solução que envolve muitos e muitos milhões de reais e dólares. Então foi recomendado para ir nessa reunião através de um amigo meu, e nessa reunião tava eu, meu amigo, um dos investidores dessa empresa e o dono da empresa. Eu cheguei lá, era um escritório bem bonito, ganhei um chocolatinho, me ofereceram um café, uma água, eu não aceitei nada, eu peguei só uma água, e aí a gente começou a conversar e a gente ficou umas 3 horas conversando bastante. E esse tempo todo foi principalmente o dono da empresa me contando sobre os principais desafios e o momento da empresa assim que ele estava enfrentando. Esse dono da empresa, ele já foi desenvolvedor back-end por muito tempo, ainda trabalha com isso mais ou menos, mas hoje em dia ele é mais empreendedor mesmo, né? E já tá na área aí de tecnologia há mais de 40 anos, então é um cara bem experiente. É uma ideia sinceramente bem inovadora e pra, cara, revolucionar aí umas coisas que a gente usa no nosso dia a dia e que, pô, eu achei bem promissor e bem legal. E aí ele me explicou até que bastante sobre a ideia dele, mas ele não me contou tudo. Por quê? Porque para ele contar mais coisa eu teria que dar um ok assim, e aí teria que assinar um contrato de NDA, né, que eles falaram, que é o contrato de discrição para eu não vazar nenhuma informação do produto deles e da ideia deles. Então até que deu para eu entender bastante a solução deles, mas obviamente eu não posso contar tudo aqui e também eu não recebi tudo nos mínimos detalhes, todas as informações. E depois de toda essa conversa, agora a gente tem um grupo no WhatsApp para conversar sobre esse assunto. Sinceramente, aqui tem bastante coisa em jogo, a ideia é bem inovadora, o pessoal lá da reunião já é muito rico, é uma oportunidade muito grande de eu encabeçar uma área de tecnologia e talvez conseguir participação nas ações de uma empresa que pode crescer muito ainda. E uma das coisas que eu mais achei interessante aqui é essa visão de uma empresa para o mundo todo mesmo, né? Porque a visão deles não estava nem um pouco aqui no Brasil, realmente é coisa de fora do Brasil, a empresa nem era brasileira. Então foi uma experiência muito nova para mim mesmo, foi bem legal ter esse contato assim, com tantos milhões em jogo, né? Então abriu bastante minha cabeça e fez me pensar algumas coisas bem diferentes. E nesses momentos a gente se questiona bastante mesmo, a gente duvida, pensa se tá pronto e tal. Então, cara, sou bem grato por estar tendo essas experiências agora. Porque desde que eu me demiti, a minha vida mudou muito e eu tô tendo muitas experiências novas e eu sou muito grato a tudo isso. Mês passado, vocês viram que eu viajei pro Canadá, por exemplo, e muita gente me perguntou como que eu viajei pro Canadá, sendo que eu acabei de me demitir. E a resposta pra mim é muito clara: planejamento financeiro de longo prazo. Então você sente que você trabalha, ganha bem, mas seu dinheiro não sobra no final do mês? Eu invisto já há bastante tempo, e já há muito tempo também que eu sou cliente da UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Sendo sincero aqui, eu realmente gosto muito deles. O curso é 100% online, pensado para quem quer organizar a vida financeira e investir com segurança do básico ao avançado. O curso já tem mais de 60 mil alunos e só uma reclamação real no Reclame Aqui. Eles são tão confiantes no curso deles que eles têm garantia plena. Mesmo se você concluir tudo, caso não tenha aprendido a investir ou não se sinta satisfeito, você ainda pode pegar todo o seu dinheiro de volta. Eu, pessoalmente, sou muito grato ao VP, porque graças a eles, hoje eu me sinto confiante investindo. Pra quem me segue no Instagram, já viu eu citando eles algumas vezes, porque vira e mexe eu tô fazendo curso ou consumindo algum conteúdo. Então, clica no link da descrição pra fazer a sua análise de perfil, e aí o VP vai ver se faz sentido pra você, porque precisa fazer sentido. Se você ganha pelo menos R$ 4.500 por mês, ou se você tem um custo de vida mais baixo, de repente mora com os pais, a UVP vai ser perfeita pra você. Investir não é sobre ter muito dinheiro,
inteiro, é sobre ter o controle, então é melhor começar agora. Bom, a segunda reunião que eu tenho para trazer aqui para vocês foi uma outra reunião presencial aqui em São Paulo, no escritório também. Essa reunião já durou assim quase um dia inteiro, na verdade eu cheguei lá no horário do almoço. Aí foi bem divertido, a gente almoçou junto, comeu num lugar lá bem gostoso, bem bonitão. E aí ficamos aí quase a tarde toda, aí até mais ou menos umas 4 horas da tarde, assim, conversando e tendo a reunião. E depois deu até tempo, depois não, durante lá, depois do almoço na verdade, deu até tempo de ir numa sessão de fotos que os donos da empresa iam fazer lá, em cima de um prédio lá, do lado da Ponte Estaiada. Aí a gente ficou lá num cenário bem bonito lá, deu até pra tirar umas fotos nossas, foi bem engraçado, foi bem legal. Nessa reunião, a pegada foi um pouco diferente, no sentido de ser mais para eu fornecer um trabalho, assim, fazer um projeto, então meio que um freelance mesmo, para a empresa deles, só que também era uma solução bem gigante, um projeto bem grande. Um dos caras que estavam lá na reunião até estimaram, assim, um momento, o tamanho do projeto, que seria aí de pelo menos 500 mil reais, sabe? Então seria uma coisa que, um tipo de sistema que não seria para eu fazer sozinho, eu teria que montar uma equipe para fazer junto comigo. E porque era tão grande é porque não era só um site, né? Era todo um sistema, um projeto inteiro, com back-end, banco de dados, tudo mais, tudo bem completo, então uma empresa inteira que eu teria que construir. Nessa reunião, uma coisa que foi um grande aprendizado e muito bom, é que para essa eu consegui me preparar bem, porque antes da reunião, o dono da empresa me mandou alguns áudios explicando assim, bem rapidinho, qual era a ideia da empresa dele, e eu pude me preparar antes de ir para a reunião. Então eu dei uma boa pesquisada, conversei com o meu sócio chamado ChatGPT, mas principalmente eu relembrei alguns conceitos que na época que eu trabalhava em banco, que foram bem úteis para essa reunião. Não só conceitos, mas também experiências que eu tive com outras empresas e tal, que ajudaram bastante. E aí então, chegando nessa reunião, na hora do vamos ver lá, eu consegui apresentar boas ideias e ter uma boa conversa sobre o negócio dele. Outra coisa que eu percebi é que levar o meu caderninho aqui, minha caneta, levar o meu notebook também, foi bem importante na reunião, sabe? Eu usei bastante, foi bem útil e faz boa diferença. Então, forem para uma reunião aí, sempre levem um caderninho, levem um notebook, faz diferença. E também, muito importante, ir com a vestimenta correta. Isso eu sinto que é importante e faz diferença nessas reuniões presenciais, principalmente quando você vai falar com alto escalão aí, com os donos da empresa, né? E aí, finalizando o dia, eu tava aí comendo meu suquiazinho, terminando o dia trabalhando aí, mexendo no meu MacBook, enquanto eu jantava sozinho, antes de voltar para casa. E além dessas 2 reuniões de negócio mesmo, eu tive uma reunião também em casa, home office, uma terceira reunião aí que eu vou contar pra vocês. Então essa foi aí com um amigo meu que já trabalha com freelance já há vários anos, ele já faz mais de 30 mil reais por mês com freelance, e ele trabalha com freelances pequenos, de sites, principalmente usando o WordPress. Essa reunião foi realmente assim um dump, muito conhecimento que foi jogado na minha cabeça, que meu amigo compartilhou comigo e explodiu muito minha cabeça e me fez enxergar um mundo novo. Isso aqui não é propaganda de WordPress, nem de qualquer outro site que eu vá citar aqui, não é propaganda não, tá? E bom, o modelo de negócio dele eu achei incrível e muito legal, e eu vou explicar aqui pra vocês. Então vamos começar falando sobre o que é o WordPress, né, pra quem não sabe. O WordPress é um CMS, ou um sistema de gerenciamento de conteúdo. E aí ele é basicamente um sistema lá que você pluga no seu site, ou você cria o seu site já com ele, para que você possa depois gerenciar esse site e utilizar plugins e fazer várias coisas, muitas coisas prontas já. Você realmente enriquece a experiência de você construir e gerenciar um site. E aí com ele, o seu site ele vai ter um painel de controle mesmo, onde você vai poder editar, adicionar conteúdo, remover conteúdo. E aí é legal também porque o seu próprio cliente pode mexer nesse painel de controle, ou você mesmo mexe cobrando aí uma taxa de manutenção. E aí tem uma das melhores partes que são os plugins, que é como se fosse as bibliotecas aí que tem no NPM, que tem no pip, né? Fazendo uma comparação aí com o Python, como se fossem bibliotecas prontas para você utilizar no seu site. E aí tem muita coisa pronta mesmo através desses plugins. Por exemplo, tem o WooCommerce, que deve ser um dos plugins mais famosos para você fazer um e-commerce no seu site. Meu amigo até me citou para utilizar o Pagar.me junto com o WooCommerce, o que eu achei engraçado porque o Pagar.me é aquela empresa que o Felipe Deschamps trabalhou, né? Que ele foi CTO. Eu até anotei aqui, ó, ele falou outro plugin também, o Jet Engine, tem vários outros plugins aí que o pessoal utiliza no WordPress. Outra dica muito legal que ele me deu
é de utilizar templates prontos, né? Então quando você vai criar site, principalmente quando você não manja do design, é uma ótima ideia você utilizar um template. E aí tem várias opções, você pode comprar os templates avulsos, tem outros sites também que proporcionam a opção de você pagar uma assinatura. E aí você tem vários templates. Um exemplo que ele me deu é o site Envato, que novamente não é uma propaganda, mas nesse site você consegue pagar uma assinatura aí de um valor mensal, e aí você tem acesso não só a template, mas também a um monte de coisa, tipo foto, vídeo, um monte de coisa que você pode usar nos sites, na criação e tal. É bem legal e pareceu que valia bastante a pena. E aí tem várias outras opções também, só que eu não conheço muito bem. E aí eu comecei a perceber, né, que esse modelo aí de trabalho com WordPress tem uma pegada bem forte de design, né? Então esse meu amigo, ele não é só programador, ele também se formou em design gráfico. Então uma dica muito boa aí para quem trabalha com design é trabalhar com o freelance de WordPress, né? Faz bastante sentido também. E aí eu achei muito legal, cara. É uma coisa que eu faria também. Cara, eu estudaria design, faria uma formação de design, uma faculdade, só para trabalhar aí com WordPress, cara, achei bem legal. Mas é claro que não só por causa disso, né? Também porque eu realmente gosto de design, eu aprenderia, usaria aí para várias outras coisas na minha vida. Até porque, né, empreendendo aí, quando você quer criar produtos digitais, uma ótima combinação é você ser designer e você ser programador, né? Essas duas coisas juntas, aí você cria qualquer coisa, é muito legal. Cara, tá me dando uma vontade de fazer design agora, me deu vontade agora. Pô, já era, vou lá me matricular, deixa eu pegar meu computador aqui, vou me matricular aqui numa faculdade de design. Bom, mas aí eu conversei com ele, outra parte muito legal, muito interessante, que é sobre a precificação de tudo isso. Quanto a gente realmente vai ganhar, né? Esse meu amigo, ele faz aí uns 30 mil reais por mês, o que é bastante coisa, tá? Pra quem trabalha de freelance, mas é bem instável também, tem mês que ganha mais, mês que ganha menos, e ele já trabalha há vários anos, e ele fecha projetos muito grandes, de dezenas de milhares de reais, aí ele consegue fechar. E aí a precificação depende muito de quem é o seu cliente. Duas coisas, né? Quem é seu cliente e também quanto tempo você vai gastar para fazer esse site. Então dá para você cobrar um preço bem diferente com base se você vai fazer um site totalmente customizado ou se você vai usar um template pronto e fazer algumas alterações, botar algum plugin customizado, ou se você vai só usar um template totalmente pronto assim e só editar o conteúdo da página. Tudo isso vai impactar bastante no tempo de desenvolvimento que você vai ter, na quantidade de manutenção que você vai ter que fazer, e isso vai impactar bastante no preço. Mas aí isso é uma coisa legal, né? Você pode ter clientes de diferentes tamanhos, você fazendo projetos de diferentes tamanhos, e aí tem essa variação da renda, né? E aí uma dica que ele me deu é começar realmente em projetos menores, né? Eu, por exemplo, já tenho algumas oportunidades aí de freelance para fazer, de alguns projetos bem pequenos, com alguns conhecidos meus, alguns amigos, ou às vezes até para mim mesmo, porque eu tenho outras coisas aí na minha vida, outros projetos culturais que eu sempre comento aqui que eu tenho, né, de cultura japonesa, que eu posso também trabalhar e fazer para mim mesmo. Mas acho que mais promissor aí, eu tenho alguns amigos aí com os negócios deles que eu posso fazer também negócio com eles e vender um freelance aí. Quem sabe? Vamos ver aí. Já se inscrevam aí para ver os próximos episódios disso. E eu diria que uma das principais conclusões que eu cheguei depois de ter todas essas reuniões de projetos grandes, projetos pequenos, de empreendimentos, foi de que essa ideia sobre você trabalhar com projetos, sistemas completos ou sites pequenos é algo que você tem que pensar e decidir antes de você começar a pegar aí trabalhos como freelance ou como empreendimento. Porque nessas últimas semanas eu tive contato aí com várias oportunidades, né? Não só essas reuniões que eu contei, teve mais outras experiências que eu tive. E aí eu tive esse contato, né, com sistemas gigantes, com sistemas médios, com sistemas simples que eram só sites, e cara, realmente são vidas e experiências de trabalho, de dia a dia, completamente diferentes. É um total outro trabalho a vida de alguém que vai lá tá prestando serviço para uma empresa milionária, global, um sistema completo, do que a vida de alguém que vai estar entregando o site para a landing page de um cara que está vendendo curso, sei lá. Os dois podem ser considerados freelance, mas são mundos apartados. O nível de preocupações, de manutenção, de noite sem dormir, são coisas bem diferentes, mas ao mesmo tempo o dinheiro envolvido também é muito diferente. Enquanto um lado lá de sites tem contratos de R$2.000, R$10.000, 15, R$20.000,
O outro mundo, aí são contratos de 100, 200, 500 mil, 1 milhão de reais, são coisas muito maiores e projetos aí que vão durar anos. E por que é tanto dinheiro envolvido? Porque não vai ser só você trabalhando, obviamente, vai ser uma equipe inteira. Já quando você vai entregar site, aí é um negócio de uma pessoa só, aí você pode fazer sozinho e pegar aí uma bolada de 10 mil reais tudo de uma vez, por exemplo. Então, antes de você aceitar fazer um trabalho grandão desses, pensa bem se é realmente isso que você quer, porque se for para ficar resolvendo incidente de madrugada, aí é melhor, cara, você voltar para CLT mesmo. Então, veja o que vale a pena para você, né? O quanto de liberdade você quer ter, o quanto de tempo que você quer dedicar, que horários do dia você quer dedicar esse tempo. Porque quando a gente muda a nossa cabeça dessa ideia de vender as nossas horas para uma visão mais de empreendedor, isso começa a ser bem diferente. Porque a gente para de querer ter mais horas no nosso dia e a gente começa a querer valorizar mais, a trazer mais valor e criar mais valor nas poucas horas que a gente tem. A cabeça que eu tenho hoje em dia não é só que eu estou gastando as minhas horas e recebendo dinheiro em troca. Eu estou gastando as minhas horas, recebendo dinheiro em troca, mas ao mesmo tempo, cada hora que eu passo, eu estou gerando mais valor a minha pessoa e aumentando a minha capacidade de fazer dinheiro. Isso que é bem legal. Então é essa a diferença de vender hora e de gerar valor. É bem diferente. Então realmente eu sou muito grato aí a todas essas experiências que eu tô tendo e realmente eu tô percebendo assim que network, conexões é uma coisa bizarra, é um hack mesmo assim da vida. Então gente, tenham conexões aí por tudo na sua vida, tudo eu digo, todas as áreas da sua vida, tenham boas conexões que no futuro sempre vai dar bons frutos e cara, fazer conexão é fazer amizade, cara. É você ser uma pessoa legal, você contribuir sempre com os outros e com o tempo as conexões vão surgindo. Pra mim funciona assim. Porque se não for totalmente genuíno, o network não funciona. Ele tem que ser do seu coração. É assim que você consegue criar boas conexões. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueça aí de dar uma olhada na UVP, que eu deixei o link na descrição, que é a melhor escola de investimentos do Brasil. Eu gosto muito, tô sempre investindo por lá e vocês vão gostar também. Então é isso. Muito obrigado para quem viu o vídeo até agora e um abraço!